Quando Jesus estava diante de Pilatos, no capítulo 18, abra aí no capítulo 18 agora, capítulo 18 e o verso 37, capítulo 18 agora de João mesmo, Evangelho de João, capítulo 18, verso 37, veja o que Pilatos perguntou para Jesus, verso 37, leia comigo. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da... Jesus disse que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O que ele falava era verdade ou mentira? Verdade. Por isso ele foi crucificado, porque Satanás odeia a verdade. Você acha que o mundo vai amar você? Porque você estará guardando os mandamentos de Deus? Você não vai estar se unindo aos que estão festejando, aos santos, às festas, à bebedeira, aos festejos. Eles vão odiar você, infelizmente. Porque o mundo jaz no maligno, mas você não jaz no maligno. Você habita em Jesus, o Espírito Santo habita em você. E você é da verdade. Você mostra a verdade para as pessoas. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça das pessoas. Não. O que está errado, tem que ser dito. O pecado tem que ser chamado pelo nome. Está certo? O pecado precisa ser chamado pelo nome. E precisamos mostrar Jesus que perdoa o pecado. Então vamos continuar a leitura aqui. O capítulo 18 agora, falando Jesus, verso 37. Finalzinho do verso 37. Eu vim para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade? Quero ver a mão. Aleluia, aleluia. Aquele que é da verdade, ouve a voz de Jesus. Agora veja a pergunta que Pilatos fez, no verso 38. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Uma pergunta interessante, não é? Pilatos, governador romano da Palestina, ele tinha Jesus na mão para condenar ou para soltar Jesus. E ele perguntou para Jesus o que é a verdade. Mas ele não esperou a resposta. Veja aí o verso seguinte, o verso 38 mesmo. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Continue a leitura. Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse: eu não acho nele crime algum. Ele fez a pergunta. Ele esperou a resposta? Não. Alguém já fez uma pergunta para você, quando você foi responder, a pessoa já tinha dado as costas e ido embora? Perguntou e não esperou a resposta? Alguém vai sair pela porta? É uma porta grande aqui, não é? Alguém vai sair sem saber a resposta para esta pergunta? Qual é a pergunta? Que é a verdade? Quem quer conhecer a resposta? Olha aí, que é a verdade? Agora vamos ver a Bíblia respondendo. Volte aí. É na mesma página, no capítulo 17, verso 17. Capítulo 17, verso 17. Não precisa nem virar a página, eu acho. Na minha aqui, está na mesma página. Capítulo 17, verso 17. Acharam aí? Veja a primeira resposta para a pergunta: que é a verdade? A primeira resposta está João 17, 17. Leia comigo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Qual é a palavra de Deus? A Bíblia. A Bíblia é a verdade. Só o Antigo Testamento ou o Novo Testamento também? Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. As pessoas carregam a Bíblia debaixo do braço e às vezes você mostra uma coisa na Bíblia e diz: eu não sigo isso porque está no Antigo Testamento. E por que carrega então? Está carregando alguma coisa que você não acredita? Antigo e Novo Testamento são inspirados por Deus. A primeira parte e a segunda parte foram escritas profetas de Deus inspirados pelo Espírito Santo. É o começo de uma carta e é o fim da carta de Deus para você. A Bíblia é a carta de Deus para você. O Antigo Testamento é o começo, é a metade da carta. E o Novo Testamento é a última metade da carta. Você tem que ler a carta toda para entender o que Deus quer falar para você. Por isso, a Bíblia diz aqui que a palavra de Deus é
a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Por isso nós distribuímos Bíblias. Vamos agora para a segunda resposta. O que é a verdade? Volte uma página somente. E você vai chegar no capítulo 14. São 2 páginas. Você vai voltar. Capítulo 14 e o verso 6. A pergunta de Pilatos foi: o que é a verdade? Vamos ver a segunda resposta que a Bíblia dá para você. Capítulo 14 e o verso 6. Todos acharam? Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você é devoto de que santo? Eu sou devoto do santo Jesus Cristo, que morreu e que ressuscitou, e é o meu Salvador. E é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Não vou ler por falta de tempo, mas você lê em casa. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, onde diz que Deus tem um só mediador entre os homens e Deus. E esse mediador é Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo é o mediador. Então, queridos, aqui diz que Jesus é o caminho para o céu. Todos os caminhos levam para o céu? Não. Existe um caminho que leva para o céu. Esse caminho não se chama Buda. Esse caminho não se chama Maomé. Esse caminho não se chama Confúcio. Esse caminho não se chama... Dê o nome que você quiser. Só existe um caminho que leva para o céu: Jesus. Você ama Jesus? Você o aceita como seu Salvador? Cada vez que eu pergunto, cada vez que você levanta a mão, Deus está o quê? Anotando. Ele registra as decisões que você faz. Nós amamos Jesus, o único caminho para o céu. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o que é a verdade? Primeira resposta: a Bíblia. A Bíblia toda. Segunda resposta: Jesus é a verdade. Agora a terceira resposta. Abra em Salmos. Salmos. Bem no meio da Bíblia. Calcula se o meio da Bíblia abre, geralmente vai dar em Salmos. Salmo 119. É o maior capítulo da Bíblia. O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Se alguém perguntar para você qual é o maior capítulo da Bíblia, Salmo 119. E qual é o assunto do Salmo 119? É uma exaltação, é uma celebração à santa lei de Deus. O Salmo 19 inteiro é uma celebração à santa lei de Deus. Vamos ver então aqui, Salmo 119, verso 142. Salmo 119, verso 142. Um ajudando o outro, para todo mundo achar. Todos acharam? Podemos ler? Verso 142. A tua justiça é a justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. É verdade isso? Que a lei de Deus é a verdade? Você pode anular um pedaço da verdade? Você pode dizer: eu aceito a Bíblia, eu aceito Jesus, mas não aceito a lei de Deus. Não. Lei é lei. Se você quebrar um dos mandamentos, você quebrou a lei toda. Quando nós lemos este verso aqui para as pessoas ficam pensando: então a lei de Deus também faz parte da verdade? Sim. Agora, quantos mandamentos tem a lei? Quantos? 10 mandamentos? E quantos dos 10 são verdade? Vamos ver se a Bíblia responde essa pergunta? Leia agora o verso 86. Verso 86. Grifar, tem que pintar esses versos, porque eles respondem à pergunta que Pilatos fez: que é a verdade? Agora vamos ver o mesmo capítulo 119 de Salmos, verso 86. São
verdadeiros todos os teus mandamentos. Eles me perseguem injustamente. Ajuda-me. Quantos mandamentos são verdade? Todos são verdadeiros. Meu querido irmão, Deus quer nos conduzir pelo Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. Ele quer nos conduzir em toda a verdade, não um pedacinho da verdade. Por isso, o Espírito Santo vai te conduzir à Bíblia como fonte da verdade. O Espírito Santo te conduz a Jesus, que é o Salvador nosso. E o Espírito Santo te conduz à santa lei de Deus, que é a verdade. E o Espírito Santo vai te conduzir, ensinar a você e dar poder para você obedecer todos os mandamentos, porque são verdade. E quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar aqueles que aceitaram a verdade, foram guiados pelo Espírito da verdade. E você aceitou a Jesus, você aceitou a palavra de Deus, a Santa Bíblia, você aceitou a Santa Lei de Deus, e você aceitou todos os mandamentos da Lei de Deus. É o povo da verdade que vai ser levado para o céu. Amém?